Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos ler o versículo 18 para iniciar o estudo. Você pode ficar sentado ou em pé da maneira que você quiser, tá? Não vai dar para acompanhar todos os textos em pé que eu vou ficar pegando por sequência. Aí você pode ficar sentado sem problema. Vamos lá. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Lembrando que quem não participou das aulas anteriores, nós já demos um ensinamento das igrejas, das aulas anteriores. Nós demos primeiro o ensinamento de Jesus glorificado, que é o início quando João, na ilha de Patmos, vê Jesus glorificado, como diz aqui no versículo que acabamos de ler, 18, ele como olhos, chamas de fogo, pés a latão reluzente. Ali é o Cristo glorificado na sua representativa que João vê, quando ele diz: eu vi um como voz de muitas águas, olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, uma espada saía da sua boca. Está entendendo? Nós estudamos isso na aula anterior. Nós estudamos também as outras aulas anteriores com a primeira igreja, meus irmãos, da igreja de Éfeso. Nós estudamos a igreja de Esmirnas e a igreja de Pérgamos. Tem uns estudos desse na internet, no meu canal, só é você pesquisar, Josué Silva comenta, se você quiser pegar lá as aulas anteriores, tá bom? Tem algumas lá, quase todas, só uma que eu não coloquei que foi a primeira. Vamos lá, meus irmãos, vamos agora ver um pouco da igreja de Tiatira, o resumo histórico, para vocês verem, e depois nós vamos fazer mais uma profundidade no assunto, tá bom? Como as outras igrejas, e a igreja de Tiatira, ela estava na Ásia Menor. Quem comandava tudo nesse tempo era o Império Romano. Lembrando que as igrejas, a carta às igrejas, elas são representativas de períodos da igreja, cada igreja representa um período da igreja e representa também a igreja em sua questão âmbito espiritual, como cada igreja estava espiritualmente. Representa também as igrejas de hoje. Tá bom? Vocês entenderam? Vamos lá. Ela estava localizada, como eu falei, na província da Ásia, né? Que Roma dominava tudo. Tinha mais de 80 quilômetros de Esmina e no meio de caminho para Pérgamo. Ou seja, a igreja de Tiatira, ela estava no caminho de Esmina e de Pérgamo. Ela estava no meio delas. Era uma cidade comercial. Abrigava muitas corporações comerciais, produções, comercialização de tecidos, tingidos, cerâmicas e trabalhos com metais. Amém? Amém? Ela era uma importante cidade econômica, nós vemos aqui. Então ela tinha trabalho com tecidos, tinha trabalhos com metais. Então era uma produção muito importante, como nós vemos das demais aulas anteriores, que também as outras igrejas tinham um importante comércio. Eram cidades que tinham riquezas. Amém? Vamos lá. Você já viu um pouco do histórico? Agora vamos mais à frente. Vamos agora para o versículo 19, que diz: eu conheço as tuas obras. A tua caridade, que caridade traduzindo por significado é amor. Eu conheço o teu serviço, que é trabalho, conheço a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Amém? Olha, primeiro nós vemos aqui o resumo da igreja, um pouco histórico da igreja de Tiatira, e depois nós vemos Deus trazendo um elogio a ela. Ele começa a dizer: eu conheço as tuas obras. Foi como dito nas aulas anteriores, Deus conhece cada um de nós, as nossas ações, o nosso andar, a nossa vida. Ele conhece as nossas obras, Ele conhece o nosso amor,
Ele conhece que nós amamos, ajudamos. Ele conhece o nosso serviço, que é trabalho. Ele conhece a nossa fé. Ele conhece a nossa paciência em meio a tantas dificuldades. E ele elogia tanto a igreja de Tiatira, dizendo: as tuas obras agora são melhores do que as primeiras. As tuas últimas obras agora são melhores que a primeira. Sabe aquela igreja que no início orava meia hora, agora ela está orando 1 hora. Aquela igreja que tinha, meus irmãos, um dia separado de consagração dos irmãos vir na igreja, agora tem 2 dias. Entendeu? Aquela igreja que evangelizava, meus irmãos, 1 vez por semana, agora evangeliza 2. Então ele está dizendo: as tuas obras são melhores agora, as últimas, do que a primeira. Olha que coisa. Era uma igreja privilegiada por ela estar fazendo mais para Deus do que quando ela começou. Porque o fácil é fazer pouco para Deus no final, fazer mais no começo e no final fazer pouco. O fácil é isso. O fácil é, no primeiro amor, a gente está caminhando com aquela toda garra, passa depois dos tempos, a oração da gente era 1 hora por dia, depois vai diminuindo para meia hora, 20 minutos, né, meus irmãos? Isso é fácil. Agora dizer que minhas últimas obras estão sendo melhor do que a primeira é muito mais difícil. Então ela era uma igreja, para você ver o privilégio que ela tinha. A sua situação espiritual como estava boa nesse sentido, né? Coisa tremenda. Vamos mais à frente. Versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Amém? A Ásia Menor, toda aquela parte, e nesse tempo quem comandava, como foi dito, foi o Império Romano. Para quem não estava nas aulas passadas, fica difícil de entender, mas depois você busca um pouco a fundo que você vai entender. Naquele tempo, quem mandava era o Império Romano. Presta atenção, nesse tempo, o imperador, o primeiro imperador, vamos colocar o primeiro ditador que iniciou o Império Romano, o imperador Júlio César, ali eles tinham costumes pagãos, eles adoravam outros deuses, eles tinham diversos deuses, ou seja, a cultura do paganismo, do romanismo, era uma cultura no mundo todo, por causa que o Império Romano colocou aquela cultura, implantou aquela cultura, como hoje nós vemos diversas culturas, em diversos países, porque se implantaram, entendeu? Então, nós podemos ver que era uma dificuldade para os cristãos de todas as igrejas. Essa igreja, ela estava incluída em dificuldades, porque a cidade também era uma cidade pagã, era uma cidade que adorava outros deuses, como foi falado também na aula anterior, que o imperador Júlio César, ele era considerado como um deus, as pessoas prestavam culto a ele, adoravam ele, tinha até um templo para ele. Então, meus irmãos, olha a dificuldade do povo cristão conviver com a fé em Cristo no meio daquele povo. Olha a dificuldade de se manter um cristão verdadeiro no meio de uma sociedade pagã, idolatra, uma sociedade imoral. É o que nós estamos passando hoje. É a situação que nós estamos vivendo hoje. Em um tempo onde a sociedade é idolatra, imoral, nós temos que viver com a fé em Cristo, indo pela contramão do mundo. Amém? Então, nesta igreja, o que aconteceu? Por causa dela ter uma cultura pagã, uma cultura de falsos deuses, uma cultura imoral, algumas pessoas começaram a adotar essa cultura e trazer para dentro da igreja de Cristo, a igreja cristã. Preste atenção, você vai entender um pouco mais. A igreja estava no seu fundamento pelos profetas e os apóstolos por meio de Jesus Cristo.
nas suas escrituras, depois começaram a trazer culturas de fora, culturas de outros povos, paganismos de outras nações e culturas, e trouxeram para dentro da igreja, que até hoje muitas igrejas têm essas questões, que trazem de fora coisas que não pode pela Bíblia. Então, tinha uma mulher, na Bíblia relata uma mulher chamada Jezabel. Mas eu não quero que vocês entendam que esta mulher realmente era Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel, mulher de Acabe, Jezabel de outra nação, de outra cultura, que adorava balins, outros deuses, que seguia comida sacrificada a ídolos, várias imoralidades, que era perversa. Jezabel, ela casou com Acabe, que era o rei de Israel. Ela perverteu o coração do rei Acabe, ela conquistou, seduziu os profetas de Deus, onde chegou a totalidade, nós vamos ver, os 400, mais ou menos 50 profetas de Baal, 850 na verdade profetas de Baal, contando que tinha os profetas de Acera, nos dois juntos dá 800 e alguma coisa, 400 de Acera, 400 de Baal, mais ou menos isso. Então nós vemos que ela seduzia, ela conquistava e fazia os homens pecar, adulterar. Não adultério somente físico, adultério homem e mulher, adultério espiritual. Entenda por que eu não quero que você entenda que a Bíblia está dizendo que Jezabel, nesse sentido, era literalmente uma mulher. Por quê? Olhemos-nos na representativa dos livros bíblicos do Velho Testamento. Quando nós analisamos, Deus simboliza, e tanto no Velho como no Novo, o noivo, Deus como sendo o esposo, Deus como sendo o marido no Velho Testamento, Jesus como noivo no Novo. Nós vemos que tem uma mulher chamada a igreja. A Bíblia diz no Velho Testamento que quando essas mulheres, esta igreja, Judá e Israel, Jerusalém, se corrompia com outros deuses, acabava acontecendo um adultério espiritual. Porque na âmbito espiritual, Deus fez uma linguagem para nós entendermos que nós somos a noiva, que a igreja do passado era esposa de Deus e que se nós adorarmos outro Deus, nós estamos praticando adultério contra Deus. Compreenderam? É por isso que eu quero que você não entenda que essa mulher seja uma mulher representativa como Jezabel, mas que você entenda que está representando uma igreja apostatada. Esta chamada Jezabel era uma igreja apostatada que começou a se infiltrar na igreja verdadeira e começou a se adaptar. Vinha agora trazendo as coisas do mundo e tentando adaptar dentro da igreja, colocar dentro da igreja. Vamos mais à frente para você ver que nos diz que se diz profetiza. Quem é profetiza? Profetiza é um porta-voz de Deus. O profeta e a profetisa, ele fala diretamente o que Deus manda. Ou seja, ela se colocava como uma mulher que representava um sistema corrompido que representava Deus. E ela fazia o quê? Fazia que as pessoas começassem a se prostituir e comer do sacrifício de comida sacrificada, e elas ensinavam isso a ele. Presta atenção para você ver. A igreja católica aconteceu neste período, tudo isso nós podemos observar. O que aconteceu? Pela história, lemos, respeitamos, amamos os católicos, mas a história e pela Bíblia é o que nos registra. Que depois que Roma considera o catolicismo como a religião universal e a religião de Roma, com Constantino, depois logo eles começam a trazer um pouco do paganismo para dentro da igreja católica, que nesse tempo era a igreja de Deus. Alguém diz sempre, a igreja católica é a primeira igreja. Realmente é praticamente quase a primeira igreja. A primeira era a igreja dos apóstolos, depois veio a igreja católica com os demais que seguiram os apóstolos, mas a igreja católica se apostatou. Começaram a padres, começaram a bispos, começaram aqueles que tinham a fé
fé em Deus verdadeira se apostatar e se intitulares algumas coisas, até que chegou no nível de chegar a dizer a alguns que era o Papa, e tem até hoje. Se apostataram, começaram a trazer ali para a igreja de Deus culturas dos pagãos. Um exemplo, comemora-se o dia de Jesus, dia 25 de dezembro, né, meus irmãos, que é o Natal representativo, que eles dizem o nascimento de Jesus. Lembrando que a data do nascimento de Jesus não é no dia 25, literalmente. Não se sabe ao certo qual é o dia, mas eles colocaram isso, a Igreja Católica. Sabe quem nasceu no dia 25 de dezembro? Tamuz, filho de Nirode, com a sua mãe Samíris. Nirode era filho de Samíris, teve relação com ela, deu à luz a Tamuz, que foi colocado como Deus do Sol. Nirode foi o primeiro poderoso da terra de Gênesis. Amém, meus irmãos? Então começaram a trazer práticas, indulgências. Vamos vender agora o terreno no céu. A Igreja Católica, eles vendiam água ungida. Poucos atrás, para se batizar, precisava pagar. E outras coisas mais. Na Igreja Católica começou a trazer imagens de esculturas de santos, dizendo que eram os mártires, e verdade eram os mártires que morreram, mas começaram a trazer, e a Bíblia diz, não terá outros deuses além de mim, não adorarás outros deuses. Ela se corrompeu. O que é que eu quero trazer para nós, e a palavra de Deus nos traz para nós hoje? Esta mulher que se chama Jezabel é um sistema corrompido, que ela ensina e faz as pessoas se prostituírem. Eu não digo uma prostituição física, mas eu digo principalmente espiritual, e comer de comida sacrificada a ídolos. Vem aí a comemorada Semana Santa. Sabemos que isso não existe na data bíblica. Existe-se a Páscoa, que é a comemoração do povo que saiu do Egito e ali agora estão libertos, e também que nos representa Cristo como Cordeiro Pascual que morre e é sacrificado para salvar a humanidade. Então nós vemos que são comidas sacrificadas. E a igreja evangélica está aí na mesma situação, cooperador nenhum. Está agora trazendo até as cantatas de Natal para dentro da igreja. A igreja está tendo um grupinho agora, não só uma igreja particular, mas quase todas as igrejas que seguiam certo, está tendo um grupinho ali que está sendo aquele famoso grupinho Jezabel, que está trazendo agora para a igreja coisas que não pode. E as pessoas estão comendo de comida sacrificada a ídolos. Pessoas estão se prostituindo espiritualmente com outros deuses. Nós vemos o exemplo que os crentes não comemoravam o Natal porque é comemorando o nascimento de Tamuz. Hoje a maioria dos crentes comemora o Natal. Então isso é quem? É a Jezabel espiritual, o sistema corrompido, que ensina e faz as pessoas se prostituir com ela e comer das comidas sacrificadas. Comida sacrificada não é só comida física dada a um santo. Comida sacrificada é eu participar de uma ação que é contra a palavra de Deus. Se eu sou noiva de Cristo e eu participo de outra ação que Cristo não está no meio, eu estou comendo comida sacrificada a Cristo, estou adulterando com os outros deuses. Entenderam? Amém? Vamos mais à frente. E diz mais: e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Deus está dizendo, eu dei tempo para esta igreja apostatada, eu dei tempo para esse sistema corrupto se arrepender das suas prostituições, das suas imoralidades, da sua idolatria, mas eles não quiseram, não se arrependeram. E eis que, 22, que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá a grande tribulação, e se não se arrependeres das suas obras. Olha, a Bíblia está dizendo, eu vou vir, vou colocar em grande tribulação aqueles que não se arrependerem do seu adultério espiritual. Aqueles que não se arrependerem das suas práticas erradas, imorais, eu vou colocar em tribulação. Vai vir uma grande tribulação e já está vindo para aqueles que estão
se prostituindo com outros deuses. Já veio e está vindo, eu repito novamente, tribulações para aqueles que não estão adorando o verdadeiro Deus, mas estão trocando por outros deuses. Vocês verem que essas pessoas, que o sistema religioso está apostatado, porque hoje em dia já tem igrejas. Eu vi um exemplo que eu achei uma coisa, nunca vi aqui na minha vida, foi a primeira vez. O pastor estava batizando um membro pela internet. Estava lá, colocou qualquer pessoa lá que diz que é crente, e aí jogou uma aguinha na cabeça, e aí ele diz: você já está batizado. Pela internet, ele estava fazendo um batismo. Isso eu falei, mas é um absurdo essas coisas. Onde vem a igreja que o pastor joga um futebolzinho da unção. Ele está lá jogando bola, aí a pessoa vem para cima dele, ele com a bola assim, a pessoa cai para lá dizendo que é a unção de Deus. Dentro da igreja. A igreja onde tem as missionárias com decote, que não precisa declarar nada, né, meus irmãos? Onde vende água ungida, rosa ungida. Esta é a Jezabel. Igrejas que tem até imagem já. Tem uma que tem uma imagem do fundador dela lá dentro dela. Outra cheia de cruz assim. Então, meus irmãos, e essas pessoas que vão nessas igrejas ficam atribuladas. Você já reparou? Fica atribulada. Por quê? Porque Deus está falando, se não se arrepender, vou colocar vocês em tribulação. Quem vai para essas igrejas fica depressivo, tribulado, uma vida toda esbagaçada, meus irmãos. Por quê? Por quê, meus irmãos? Porque eles estão se prostituindo espiritualmente, estão adulterando espiritualmente. Tem alguns que não sabem a verdade? Tem pessoas que são simples, né, meus irmãos? Que não sabem e nós devemos ensinar para elas. Mas tem muitos que sabem a verdade e ainda vai para lá. Aí já é complicado, né, meus irmãos? Vamos lá. Deus não terá o culpado por inocente, não é verdade? O inocente, Deus tem misericórdia. Mas aquele que é culpado, que sabe, aí já é diferente. Vamos mais à frente. Diz que vai colocar ela agora em uma cama, né, meus irmãos? Vou colocar em uma cama e vocês passarão grande tribulação. Ou seja, ele está dizendo que esta pessoa, esse sistema, que ele vai colocar tipo uma enfermidade, que esta pessoa vai passar uma grande tribulação, porque ela está se adulterando espiritualmente. Deus está dizendo: eu vou punir você agora. Eu vou punir. Se você tem um leito agora da prostituição, você vai ter o leito da enfermidade. Sabe por que Deus coloca isso, meus irmãos? Olha, vocês dizem, olha, se não se arrependeres das suas obras. Deus é tão misericordioso que quando essa pessoa cair no leito da enfermidade, esse sistema cair no leito lá embaixo, se ela se arrepender, Deus salva ela. Sabia? A Bíblia diz que Deus castiga. Eu já fui castigado diversas vezes por Deus. Por quê? Porque Deus quer nos salvar. E nós muitas vezes só entendemos. Você que é pai e mãe, se seu filho dá muito trabalho, ele só vai obedecer você se você aplicar um castigo nele. Se você não aplicar, ele não vai te obedecer. Porque nós, seres humanos, carregamos isso. Então Deus faz do mesmo jeito, meus irmãos. E Deus nos aplica um castigo espiritual. Então, quando chegar o momento que as pessoas estiver prostrada em uma cama, ela vai lembrar: eu estava lá na cama do adultério, mas agora eu estou na cama da enfermidade. E Deus pode até ter, Deus pode, e Ele na maioria das vezes tem, até misericórdia e salva a igreja apostatada que se arrepender. Amém? Glória a Deus. Vamos mais à frente. Firei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ele está dizendo: eu vou ferir de morte os seus filhos, se você não se arrepender. Olha, é por isso que eu falei para você, eu quero que você entenda como sendo um sistema corrompido, como não sendo uma profetisa realmente naquela igreja de Tiatira. Tá bom?
Porque isso aqui leva para entender lá no futuro e o que está acontecendo hoje. Vamos lá. Ele diz, os seus filhos, quem são esses filhos? Esses filhos são aqueles que o seguem, que se segue o sistema religioso corrompido. São os filhos dela, entendeu? Compreenderam? Vamos lá. E diz, eu vos farei agora, eu ferirei de morte. Deus está falando. Se vocês não se arrependerem, aqueles que seguem vocês vão morrer. Vão começar a morrer. É o que está acontecendo. Os que seguem os falsos profetas, muitos estão morrendo. Eu posso dizer que nem sempre uma morte física, mas morte espiritual, eles estão morrendo. Que está seguindo o sistema corrompido. Né, meus irmãos? E todos vão saber que eu sou o que sonda rins e corações. Está vendo? E ele diz mais, eu vou dar a cada um de vós segundo as vossas obras. A retribuição e o galardão será a cada um de nós diante das nossas obras. Receberei eu aquilo que eu fiz, Deus me dará. Aquilo que eu deixei de fazer, Deus não me dará. Presta atenção. Se eu fiz o bem, Deus me dará a recompensa da vida eterna. Mas se eu fiz o mal, Deus me dará a recompensa da perdição eterna. Então, segundo as nossas obras, nós seremos todos julgados. Nenhum de nós escapará. Seja qualquer coisa que nós fizer, está anotado e num dia de lá ele vai falar. Segundo a sua obra você vai receber. Se eu tiver uma boa obra sincera, eu vou ser bem recompensado. Mas se eu não tiver, se nós não tivermos, infelizmente, fica difícil para nós. Vamos lá? Mais à frente. Mas eu digo a vós, os restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não tem essa doutrina. Olha, a todos quanto não tem essa doutrina. Qual é a doutrina? De Jezabel. Todos que não têm essa doutrina e não conhecem como dizem a profundeza de Satanás, que outra carga não vos porei. Preste atenção. Ele está dizendo aqui, eu digo a vocês, aqueles que não seguem a doutrina de Jezabel, eu não vou colocar outra carga para vocês. Vocês não vão colocar outra carga. Vocês estão sendo fiéis. Só não participa das coisas deles. Vocês estão sendo obedientes. Só não segue eles. Aí ele está dizendo, aqueles também que não conhecem a profundeza de Satanás. Eu estava fazendo um estudo, meus irmãos, se a gente estudar a profundo, a gente descobre coisas que não sabia. E aí, o que é profundeza de Satanás? É a mesma coisa quando eu pensava, quem é o templo de Satanás? Será que Satanás está lá habitando no meio? Na aula anterior nós falamos que o templo de o trono de Satanás era por quê? Era uma cidade pagã e tinha ali templos a outros deuses e principalmente adorava o imperador Júlio César. E aí eu estava vendo as profundezas de Satanás. Esse grupo dessa igreja que estava corrompida, eles diziam assim, olha, você precisa conhecer aquilo ali, você precisa conhecer as profundezas de Satanás. Você só não pode corromper o seu espírito, mas sua carne não tem problema. Você pode ir lá comer comida sacrificada a Zeus, aos outros deuses, não tem nada você ir nas festas do mundo, você só não pode contaminar o seu espírito. Você tem que conhecer as coisas de Satanás, entendeu? As profundezas, para você saber como é que as coisas, só não pode contaminar seu espírito. Era isso que eles ensinavam. Essa doutrina levou diversas pessoas à perdição, a perder a comunhão com Deus. Era assim que Jezabel ensinava. Não, vocês têm que conhecer disso aqui, só não pode contaminar seu espírito. É o que muitos dizem, não, irmão, você só precisa ter um bom coração e um espírito bom. Você pode viver de qualquer jeito, não é verdade? É o que prega hoje? É ou não é, irmãos? É verdade, a maioria dos pastores é assim, não, irmão, só precisa ter um bom coração, a irmã não tem nada não, você pode jogar lá bola sem camisa lá, sem problema, você pode assistir novela, filme, não, irmão, não tem problema, não contamine o seu coração e seu espírito, entendeu? Então foram o que foram ensinados, a doutrina de Jezabel é essa, tá vendo que a Bíblia, ela nos traz agora para o tempo atual? Isso aqui foi escrito há quantos anos? E não está trazendo agora o que está acontecendo agora? Verdade. Entendeu, meus irmãos? Então, agora o que ele vai dizer para os outros? Os que não se contaminaram de Jezabel. Ele vai dizer assim, mas
O que vocês que não se contaminaram com Jezabel, com as profundezas de Satanás, mas vocês agora retêm o que vocês têm até que eu venha. O que é retém? Guarda. A Bíblia está dizendo, guarda o que você tem até que eu venha. Continua perseverando. Você aprendeu desse jeito? Você aprendeu que isso é pecado? Você aprendeu que não pode fazer isso? Você aprendeu que precisa orar, jejuar? Você aprendeu que você precisa santificar? Continua assim até que eu venha. É isso que ele está dizendo. Retens. Continua, guarda o que você tem até que eu venha. Vamos lá. E o que o venceu? O versículo 26 diz, ao que vencer. Ao que vencer. Sempre, a maioria das cartas, diz assim, cooperador Oséias, aquele que vencer, que for fiel, que conseguir alcançar, o que vencer, presta atenção para vocês verem, e guardar até o fim as minhas obras. Vencer quer dizer, eu posso começar bem, eu posso ir bem, mas o que vai mudar a minha vida é o resultado final. Não adianta eu começar bem, no meio está bem e no final parar. Muitas vezes acontece isso conosco, meus irmãos. A gente começa bem, vai bem e no finalzinho a gente começa a bambear. Não, é verdade, meus irmãos. Já passei por isso muitas vezes. Então, o que nós devemos fazer é o quê? É começou bem, continuar bem e permanecer bem. É isso aí. Vencer é isso. É permanecer bem até o fim. Amém, meus irmãos? E diz mais, e guardar até o fim as minhas obras. Precisamos guardar até o fim a obra de Deus. Aleluia. Porque no início tem hora que nós começamos guardando, quando pensa que não, nós começamos a abrir mão de uma coisa, depois nós começamos a abrir mão de outra, e aí lá vai sucessivamente. Então, meus irmãos, nós precisamos guardar as obras do Senhor, aquilo que Ele nos mandou, até o fim. Não é fácil? Não é fácil não, meus irmãos. Não é fácil, mas a própria Bíblia diz que é quem vencer. Quem for até o fim, quem se esforçar até o fim será salvo. Eu não posso dizer se você vai ser salvo. Eu não posso dizer se eu vou ser salvo. Eu não julgo nem a mim. Agora, o que vai resultar isso é a minha perseverança, né, pastor? É a perseverança nossa que resulta a nossa salvação. Nós vai saber quando chegar o momento da nossa morte ou o arrebatamento, aí nós saberemos que se nós estivermos na posição certa, nós seremos salvos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos lá. E eu lhe darei poder sobre as nações. Deus está dizendo, vocês vão ser participantes, vocês que vencer, vão ser participantes comigo de reinar, porque Cristo vai reinar. Ele diz, eu vou agora, olha o que diz aqui, eu vou dar poder a vocês sobre as nações. Você que é fiel, vai ter poder sobre a nação, porque Cristo vai reinar todos os povos, e nós vamos estar juntos. Nós vamos ter o poder que Ele nos deu para nós estar junto com Ele, reinando todas as nações. A Bíblia diz que nós julgaremos as nações. Julgaremos, se eu não me engano, até os anjos caídos, que nós julgaremos. Olha, meus irmãos, que coisa tremenda. Então, olha o que Deus preparou para nós, irmãos. As pessoas desprezam nós, aquele irmãozinho simplim, talvez não sabe falar bem, talvez não é formado, talvez é uma pessoa pobre, de classe, social baixa, uma pessoa que não fala bonito, nem canta bonito, mas Deus lhe deu o poder um dia de você julgar as nações, reger as nações junto com Ele. Olha o poder, olha o valor que você tem, meu querido. Talvez ninguém te valorize aqui, mas lá no céu você terá grande valor. Lá no céu você será, no nível alto de valor. Por quê? Porque a nossa importância não é aqui na terra. Não importa se as pessoas dão algo por mim ou não, as pessoas acreditam em mim ou não. O importante é minha vida com Deus. É um dia eu participar com Deus, que lá eu vou ser valorizado eternamente. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. E com vara de ferro as regerá. Olha, Deus dizendo que nós vamos participar com Ele. Como o pastor está regendo as ovelhas ali, com a sua vara, está ali com as varas, regendo. Então, meus irmãos, nós vamos estar.
com ele ali participando de tudo isso. E serão quebrantados como os vasos de olheiro, como também recebi de meu Pai. Ou seja, no final de tudo, Deus vai quebrar tudo. Todos aqueles que não querem fazer, que a vara quebra, né? É quebrado como um vaso. E nós vamos estar lá aplicando esse julgamento junto com Deus. Deus está dizendo, vocês vão participar comigo. No dia que o diabo tentar seduzir Gog e Magog e todas as nações, vocês vão estar junto comigo ali. Vocês vão estar juntinho comigo para julgar e reinar as nações com vara de ferro. Oh, glória! Aleluia! Como também recebi de meu Pai, aqui é Jesus falando. E lhe dar-lhe-ei a estrela da manhã. Olha, a estrela da manhã é a glória de Deus. Deus vai lhe dar a glória de Deus. A glória de Deus, como assim no sentido? Não é que você vai ter a glória de Deus, porque toda glória é dele. Você vai participar da glória de Deus. Você vai ser participante da glória de Deus. O que é participar da glória de Deus? É disso, participar de julgar as nações, participar das ceias, participar de mandar os anjos ali lutar contra o inimigo naquele último dia. Você está participando da glória de Deus. Quando você está junto, vendo o novo céu e a nova terra descendo para a nova Jerusalém, a nova Jerusalém descendo para a nova terra. É participante, então, da glória de Deus. Você está recebendo a estrela da manhã. Amém? Glória. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Minha conclusão do texto da igreja de Tiatira é esta, meus irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Retenha até que eu venha. Esforcemo-nos, perseveremos-nos até que o Senhor venha. Não é fácil, mas em todos os dias Cristo estará com você. Em todos os seus momentos na sua vida. Você não se esqueça que Deus está com você. Pode toda a família te abandonar, pode até o mundo todo te abandonar, mas Deus vai estar contigo até o fim. Eu estarei convosco até a consumação do século. Bem, meus irmãos? Então nós ouvimos o que Deus disse às igrejas. Recebemos-nos, guardemos-nos e pedimos força, misericórdia a Deus para nós viver, praticar essa palavra. Pregar é muito fácil, falar é muito fácil. Difícil é nós vivermos, então vamos pedir misericórdia a Deus. Isso vem primeiramente para mim, meus irmãos, que estou passando para vocês. Isso é uma grande responsabilidade. Então vamos pedir misericórdia, força a Deus. Caindo, mas levantando. Chorando, mas andando. Tropeçando, mas não parando e ficando manco para sempre. Mas sempre insistindo, revestindo, insistindo, propósito do céu. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Os irmãos, em nome de Jesus, mais uma vez eu agradeço, em nome de Jesus, e saiba que se nós perseverar até o fim, nós seremos salvos. Amém? Deus abençoe e obrigado mais uma vez por toda a presença dos irmãos. Amém? Vamos